Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou a Ana, psicóloga, hoje dando continuidade à história desse quadrinho do Joe Hill, da editora Darkside. A capa. Lembra-se da história? Bom, o quadrinho nos apresenta a história de forma a alternar presente e passado. Eu não vou seguir esta lógica, pois eu vou seguir uma linha de raciocínio com base na dinâmica psíquica dos acontecimentos, de forma linear, para poder entender como estes foram se desenrolando. Mais uma vez, pessoal, spoiler. Não tem como eu ficar barrando e deixando de falar as coisas. Mais uma vez eu peço, quem se incomodar, primeiro leia o quadrinho, vale a pena, e depois assista o vídeo. Agora, se não se incomodar, fiquem à vontade, ok? A história se inicia com o pai morto, onde a mãe, num gesto de promover um elo do pai com o filho mais novo, o Eric, ela borda o emblema do uniforme do pai, única coisa que sobrou, no seu manto. A única lembrança que restou do pai em batalha. Eu peguei, para nós enriquecermos um pouquinho mais, o dicionário que você já conhece, do Jean Chevalier, sobre manto. E o que ele coloca sobre manto? Tá? Símbolo das metamorfoses por efeito de artifícios humanos, das personalidades diversas que um homem pode possuir. Manto é um símbolo de metamorfose dos conteúdos humanos. O manto carrega, entre aspas, tá, pessoal, a personalidade do quem o possui. A capa, o poder da capa vai se expressar segundo a personalidade que a possuía. Ok? Bom, entendo que este significado se adequa à história no sentido de que o envolvimento dos meninos, e no caso do Eric, tá, com o manto, dará a ela a sua personalidade. O manto se comportará conforme o manto, entre aspas, o poder, se comportará conforme a natureza psicológica do seu hospedeiro. Observando que tudo tem memória. O emblema tem memória. E nessa história, o emblema, manto, metaforicamente, é um receptáculo de duas memórias vivas, onde uma consiste nas experiências relacionadas ao ser flutuante. E aí eram memórias de conteúdo construtivo, amoroso e solidário. Enquanto estava com ele, era um poder do bem. Outra de experiências de Corey, medo, raiva, violência e injustiça. Um receptáculo que vai acordar as memórias referentes ao grau de consciência de quem o possuía. Ela tem capacidade para o bem, para o mal. E é no entende que o poder, ele não tem moral, ele não tem ética, ele é uma fonte de energia. Com forças que vai liberar conforme a subjetividade do seu destinatário. E é no desenrolar da história que vamos constatar qual memória será mais acordada e determinante ao comportamento emitido. Bem, vamos lá. Os primeiros contatos de Eric, que é o mais novo, com o manto, demonstra ter um significado de proximidade, de lembrança do pai, de proteção,
frente aos medos e incertezas pela morte dele. Então a gente vê aqui, ó, nesse quadrinho bem pequenininho aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Isso, eu tenho uma dificuldade tremenda de... Aqui, ó. Tá vendo ele enroladinho? Essas são as primeiras experiências dele com o emblema, que nesse momento é um manto, tá? Depois de tanto ser usado e desgastado, a mãe recorta e faz uma capa e coloca o emblema. E aí, olha aqui ele usando a capa. Aqui ele já está como capa. Só que o poder ainda está adormecido. Tá? Ele até brinca, né, da capa voar, né? Mas ainda está na imaginação dele. Tá? Então, portanto, as primeiras experiências, elas são positivas, no sentido de ter auxiliado nas dores da perda do pai, podendo fortalecer as memórias construtivas, positivas presentes na capa. Mas, numa brincadeira com o irmão, ele sobe numa árvore e cai. Mas por um breve momento ele tem a sensação de flutuar, de voar antes da queda. E que talvez por isso a queda não tenha sido mortal, embora ele se machuque bastante. Então aqui, ó, ele está brincando com o irmão, ele sobe na árvore, né? O galho quebra. E aqui, ó, nesse momento aqui, lá em cima, ele tem uma sensação de que ele está flutuando no ar antes de cair. E isso é muito marcante para ele. Isso fica registrado na memória dele, essa sensação de flutuar. Mas ele cai. Se estatela lá embaixo. E se fere bastante. Tá? No hospital, Eric e o irmão Nick, que é o mais velho, conversam sobre essa sensação de Eric, porque o Nick estava lá embaixo, tá? De cair e ter flutuado por alguns instantes. Mas aí os dois combinam de ficar quietos, para não assustar a mãe, que já está super assustada, e porque também ninguém ia acreditar neles. Então é um segredo que fica entre eles. No hospital, ainda em recuperação, Eric com a mãe. E aí eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui ele se machucou bastante, tá? Ele tá conversando com o irmão. E aí, com a mãe. Tá? A mãe aqui. Aí, meu óculos. Fala assim, a mãe, né? Que foi, querido? Ainda bem que o Nick ligou para o 911 bem rápido. Você podia ter morrido, sabia? Seu irmão tem muito de herói. E ele escreve no caderno, que ele não está podendo falar, ele escreve capa. E a mãe fala, não, neném, chega de capa. Você quase se matou por causa daquela bobagem. Já tenho mais com que me preocupar. Não preciso de um menino aleijado na lista. Além do que, joguei fora. Olha a expressão dele quando a mãe fala que jogou fora a capa. Ele estatela o olho. E ele nunca vai se conformar com isso. Vai ter grandes repercussões sobre isso, mas vamos continuando, tá? Bom, passam os anos. Na infância, Eric sofre de bullying devido à placa na sua cabeça. Ele teve traumatismo craniano, precisou colocar uma placa. E a sua performance escolar, ela é baixa devido a fortes dores de cabeça. E que ele se refugia nos quadrinhos.
tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó a placa na cabeça dele. E é claro que a molecada não perde tempo de zoar e fazer bullying dele, né? E aí, num trechinho aqui, o irmão dele vai buscar ele na escola. Ele fala assim: você não precisa, tá? Não precisa do quê? Me levar pra casa todo dia, não precisa. Ah, não tem problema, mano. E outra, a mamãe acha melhor. Bom fim de semana, seu bizarro. Ei, seu merda, volta aqui. Aí eles, né, do garotinho falando dele. Aí o Eric fala: ele tá certo. Olha só pra mim. Você não é bizarro, entendeu? O médico falou que o cabelo vai corrigir. Opa, ele vai cobrir a cicatriz e ninguém mais vai ver. Mas leva um tempo. Não é a cicatriz. Eu não tô legal, Nick. Tô muito errado. Eu quero de volta a minha capa. Eu sei, mano, eu sei. A mãe jogou fora quando você tava no hospital. Você sabia. Já foi. Mas eu queria. Ele nunca vai se conformar com isso. Tá? Bom. Vamos lá. Tem sentimentos de injustiça e revolta pela mãe, eu acredito, tá? Esse é o meu entendimento. Que tudo isso deixou sentimentos de injustiça, de revolta pela mãe ter jogado a sua capa. E ele cresce com esse sentimento negativo de inconformidade. Ok? O ingresso do irmão na faculdade de medicina e a admiração de sua namorada à conquista do irmão. Porque como ele sente fortes dores de cabeça, a performance dele na escola é irrisória. E ele até acaba abandonando. Mas o irmão não. Né? E aí o irmão chegando com a novidade. Aceitaram. Me aceitaram. E sério, o que diz? Qual a faculdade, Nick? Temos o prazer de informar que o Comitê de Seleção e Suporte Financeiro votou e decidiu oferecer-lhe vaga na turma de 1999. Nick, você é um super-herói. Eu não acredito, meu bebê vai para Harvard. E olha a expressão do Eric diante de tudo isso. Depois, com a namorada, ela fala: eu não tô acreditando, Harvard, olha isso, Harvard, que foda. E ele coloca todo mundo feliz com o Nick. E aí ela percebe, né, que ele tá chateado. E aí coloca: tem alguma coisa que não tá errado comigo? Porque ela pergunta: e aí, tem alguma coisa errada? E ele fala: tem alguma coisa que não tá errada comigo? O Nick em Harvard é só mais uma coisa que eu nunca vou ter. A namorada: você não tem que chegar no mesmo lugar que os outros, Eric. Eu te amo, independente do que fizer na vida, isso não muda. Você tem que seguir teu caminho e um dia vai descobrir no que é bom. Eu sei que vai. Um dia vai descobrir uma coisa para a qual você nasceu. Tá? Uma reflexão sobre tudo isso. Todos esses fatos podem ter levado Eric a ir construindo sentimentos de menos-valia, de raiva, inveja, ciúme, já que não consegue se achar no mundo. Possivelmente transformando Eric em uma bomba de emoções negativas, tanto em relação a si, como com as pessoas que o rodeiam. Esse relacionamento não dá certo
ele volta para a casa da mãe e vai para o sótão. No sótão, eis que ele descobre a capa. Tá? Ele está ali dormindo, ele puxa uma coberta para se cobrir e olha o que ele puxa. Aqui, olha a capa. E aí ele começa a flutuar. Ele colocou a capa em cima, né? E aí, ó, ele flutua. Olha a expressão dele. Cacete. Putz. Quando teve o acidente, a mãe ficou convencida que eu tinha pulado da árvore de propósito, que eu queria voar. Quando voltei do hospital, a capa tinha sumido. Ela disse que jogou fora, porque já tinha problema demais e não queria cuidar de um aleijado. Eu devia ter desconfiado. A puta nunca foi jogar nada fora. Ele ficou muito bravo e saiu voando. Lembre-se, o voo é uma metáfora, ok? Vamos lá. Que mostra o poder. É um receptáculo, lembre-se, é um receptáculo de força, de energia. Quando veste a capa, novamente tem certeza de que pode voar. Todas as emoções que circulavam na sua mente, que estavam, não é soterradas não, elas estavam bem aqui, que a gente chama de subconsciente, né? Bem pertinho ali da consciência. O achar a capa, todas as emoções vieram à tona e ele parte para a vingança. É isso aí. E vamos ver então um pouquinho. Metaforicamente, a capa pode evocar memórias positivas, ser flutuante, e memórias negativas, como o pai. Eric é um poço de emoções negativas, raiva, ciúme, revolta, desconfiança, que acordam as memórias negativas do pai e que somam a sua vingança. É uma soma dele e do pai. E vai se vingar de todos que considera que o prejudicaram e que o impediram de ter um futuro brilhante. É importante ressaltar que a capa é uma metáfora do despertar de um poder muito intenso e que Eric vai utilizar para fins maléficos. Voar é perder o contato com a realidade, que no caso de Eric significa ser envolvido por emoções, vingança, ciúme e raiva. Mais uma vez reforçando o significado dito da capa, que tem o poder de natureza amoral. O usuário é quem dá o tom desse poder. E no caso do Eric, para o mal. E eu vou mostrar para vocês a trajetória dessa vingança. Vamos lá. O ciúme e a desconfiança de que a namorada pudesse estar traindo com o irmão. Ele desconfiou desde quando ela deixou ele. Ele ficou com essa pulguinha atrás da orelha, de que ela poderia estar traindo ele com o irmão. O primeiro ato dele, quando ele descobre que ele pode voar, ele vai para a casa dela, e se apresenta na janela, tá? Ela toma um susto, Que porra é essa? Bom, te ver também. Lembra daquela história que eu te contei? Aquela vez que caí da árvore, lembra, Lembra que eu falei que teve uma hora que voei? Então, aconteceu mesmo. É a capa. Nunca mais usei porque minha mãe falou que tinha jogado fora.
Eric, você tá falando merda? Isso é coisa de gente louca. Sua capa que sua mãe fez, ela não é mágica. Deixa eu provar. Ele abraça ela e eles saem do quarto voando. Olha ele segurando ela no ar. E fala assim, que incrível! Como que é o mundo real, né? Eu te falei, é mágica. E ele, com quem você estava falando quando cheguei? Ela estava no telefone com o irmão. Tá? Como assim? Quando eu vim na sua janela, você estava no telefone. Ah, é uma amiga. Uhum. Onde a gente vai? O que te parece? A gente vai tocar na lua. Que sensacional, Eric. É muito lindo, não dá para acreditar. Passei esses 2 meses com saudade, sabia? Passou, é? Claro que sim, eu te amo, Eric. Mas me largou. Aposto que você nem imagina como é. Eric, o que tá fazendo? Para, não tem graça. Para. Quando alguém que te ama te larga assim de repente, olha aqui. Ele larga da mão dela. Aqui no finalzinho desse quadro. E ela se estatela, não se quebra toda no chafariz. E ele fala, sempre que eu e meu irmão brincávamos de super-herói, ele sempre me botava de vilão. Alguém tem que ser, né? Olha o resultado. Ela se quebrou, se arrebentou. A revolta com a mãe, que escondeu a capa por todos esses anos, segundo ele, impedindo que fosse alguém que tivesse sucesso na vida. E ele persegue a mãe. A mãe está indo conversar com o irmão sobre ele. E ó, ele em cima, né? A mãe no carro. E ele vai perseguindo a mãe. Ela se assusta, né? Claro, ela vê algo voando. E ela bate o carro numa árvore. Só que ela não chega a se machucar, tá? Mas olhem aqui. Olha o pezinho dele aqui, estão vendo? Ele tá vendo a mãe ir embora. Ela pega a mala e vai embora a pé. Tá? Para ele, o irmão o estava traindo com sua namorada e tramando contra ele com a mãe. E aí ele parte para cima do irmão. O irmão é um médico já, né? Lembra-se que a mãe tá indo? Ela tá indo para casa do irmão. Só que ele chega primeiro, né? Voando. Quando ele chega lá, ela faz a mãe de refém. E ele encharca uma máscara. Tá com gasolina e ele obriga o irmão a colocar essa máscara. Ou ele coloca, ou ele joga a mãe para baixo. E aí o irmão não tem o que fazer, né? Eu não vou botar isso, tá molhado, pedido. Que porra é essa? Põe essa porra de máscara ou solta essa vaca da tua sacada. Ela cai. Eu caio não. Tá bom, você venceu, Eric. Nele coloca a máscara. Encharcado de gasolina. Ó, Nick, desses pica aí com quem você estudou para virar médico, tem especialista em queimadura? Como assim? Fiz o que você pediu, solta a mãe. Ele tá fumando. E olha o que ele faz. Ele joga a pituca na máscara do irmão, que explode no rosto dele. A mãe vem dessa loucura, pega um vaso e taca na cabeça dele. Ele cai desmaiado e eles fogem dele. Ele fere bastante o irmão, tá?
Para ele ainda o irmão está se unindo, a mãe, né? Os dois estão se unindo contra ele. E ele, nesse ato de quanto mais violência, quanto mais insano você é. E lembra do pai que vai alimentando aquela coisa de que quando ele percebeu o mal, aquele mal seduziu ele não conseguiu sair daquilo. Com o Eric é a mesma coisa. Quanto mais mal ele faz, mais mal toma conta dele. E ele vai atrás da mãe. E aí, com tudo isso, o irmão vai para o hospital, tudo, não sei o quê. O irmão fala para a mãe para ela ir para a casa de uma irmã, numa outra cidade, até que as coisas melhorem, para ver o que vai acontecer com o Eric. E ela vai de avião. E olha o Eric aqui. E olha o avião da mãe vindo. E ele tá segurando uma motosserra, né? E aí ele taca a motosserra no motor de uma das turbinas. Ó, a mãe aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem ver, mas lá no fundo, lá tem um sinalzinho que é ele, lá fora. Aqui nessa imagem, ó. A mãe fica desesperada, né? Ele tá, a mãe vê ele, a sombra dele lá. E olha o resultado. Explode com tudo. Mata a mãe e todo mundo que tá dentro do avião. Tá? Bom, o embate final é ele com o irmão. Tá? Eles partem aí para as vias de fato, né? E aí eles começam a lutar, tá? O irmão e ele. O irmão se precavê de tudo isso e coloca na perna uma tesoura, ó. Estão vendo aqui? Tem uma tesoura na perna dele. E eles lutam, e quando ele vê que não tem como retornar, não tem mais o que fazer, não tem mais controle. Lembra o pai sem limite? O Eric sem limite. O irmão pega a tesoura e corta o elo que está segurando a capa do Eric. Ele segura a capa e corta. O Eric não estava, imagina, esperando isso, né? Pego de surpresa e cai. Se estatela lá embaixo. E é o fim dele. E, para finalizar, o irmão fica com a capa, né? E é o que o irmão faz. Taca fogo, é o fim da capa. Vamos às considerações de tudo isso, né? Bom, ao meu entendimento, Eric é um exemplo de ser humano que um dia ele experienciou algo muito importante. A questão do manto e da capa, tá? Ele experienciou por segundos a sensação de poder. Uma das naturezas arquetípicas mais intensa e significativa de que o homem já vivenciou e vivencia. O poder. Então, Eric, diante da perda do pai, que era o seu protetor, transferiu inconscientemente esse poder ao manto. Para ele, era verdade que a capa tinha poder, pois somou-se na mente, no psiquismo dele, todas as memórias vivenciadas pelo homem flutuante, podendo ser entendidas como apaziguadoras e protetoras naquele primeiro momento, antes do acidente.
todos os atributos dos quais ele estava precisando naquele momento da sua vida. Então, naquele momento do manto, nesse manto tinha toda aquela paz, aquela harmonia, aquele aconchego vinda das memórias do ser flutuante. E para ele foi muito significativo, foi muito importante diante daquele momento da perca do pai. Eu entendo que Eric, diante da perda, isso aqui, na sua imaturidade, tá, ele entendeu que poderia ser alguém, devido ao poder fora, né, metaforizada pela capa. E a partir daquele momento em que perdeu, ele ficou esperando que algo com o mesmo poder surgisse para ser alguém. Mas não foi só a perda da capa, as dores de cabeça, os bullying que dificultaram e até impediram o progresso acadêmico, o bullying. Então tudo isso foi se somando de forma negativa de autoestima dele em relação a ele mesmo. O ficar aprisionado na ideia de que a capa poderia ser a sua salvação o fez tornar-se um ser sem expressão, sem entusiasmo pela vida, se movimentando apenas pela sobrevivência, sem sonhos, sem projetos, sem expectativas. Com o tempo, a inveja, o ciúme e os sentimentos de menos-valia, inveja do irmão, ciúme, o sentimento de menos-valia, somado à revolta da mãe ter escondido e mentido para ele, tudo isso foi construindo um gigantesco núcleo de emoções negativas, destrutivas, dentro de si. E que ao colocar a capa explode e rapidamente perde contato com a sua consciência de vigília, que foi colapsada pelo lado instintivo, de pouca ou nenhuma razão e pura emoção, com o agravante do poder das memórias vivas dentro de si, as memórias de contexto pessoal, que era em grande parte negativa, mas a capa que despertou e que teve mais força do conteúdo sombrio, devido a toda aquela carga negativa deixada pela experiência do pai, que foi pura fúria, vingança, descontrole. Tudo isso se reverberou em Eric. Ele somou essas experiências negativas. E a sua mente, seu psiquismo reagiu segundo a lei da dinâmica psíquica que segue a natureza de maior força. No final, pode-se dizer que o mesmo que aconteceu com o pai, levando à loucura, aconteceu com ele. Ele perde totalmente a conexão com a consciência, tornando-se por instinto um ser beirando a animalidade. Uma somatória de vidas perdidas frente à força do poder em psiquismo imaturos, não preparados para lidar com tal realidade de forma reflexiva, construtiva. Ao meu entender, nem o pai e nem Eric tinham condições psicológicas para fazer diferente do que fizeram. Às vezes as pessoas pedem tanto que algo diferenciado aconteça na sua vida, mas não tem consciência, a real consciência de que esse ganho poderia causar verdadeiramente na sua vida, pois os ganhos nunca chegam de forma em que imaginamos. Pessoal, desculpa, foi a campainha, tá? E precisamos estar minimamente preparados para as armadilhas que nos colocam à prova se realmente merecemos tal dádiva. Ela nunca vem assim totalmente pronta e acabada. E geralmente ela vem com o sentido de nos colocar para ver se a gente realmente merece aquela dádiva. Ela não vem de graça.
Eu entendo a atitude do irmão, finalizando. Ele queimou a capa. Ele poderia ter ficado com a capa. A atitude do irmão, ao ter ficado de posse da capa, mas ele escolhe queimá-la, demonstrando ter consciência do seu poder e da sua periculosidade, não deixando brechas para posteriormente ser tentado. A ilusão de conquista sem limites. Ele teve a consciência de que ele também não teria capacidade para lidar com aquele poder. Era demais para ele. Ele teve essa consciência. E para que não restasse dúvida, para que não, em algum momento da vida dele, ele caísse em tentação, ele queima. Uma última reflexão. Eu me pergunto qual foi a intenção do autor em inserir um ser de consciência altamente desenvolvida num ambiente onde pessoas, soldados, eram quase que totalmente instintivas, onde o poder de reflexão raramente cabia. Era muito mais de instinto e reflexo para sustentar a vida. Um verdadeiro contraste de graus de desenvolvimento de consciência, quase irreconciliáveis. Como é quase impossível saber qual foi a intenção do autor, eu vou conjecturar, né? Vou fazer uma hipótese. Talvez a intenção seja de que no contraste, a consciência de nós, leitores, possa despertar para a existência das diferenças de grau de consciência e nos levar a avaliar em que grau nos encontramos. E principalmente nos perguntar o que estamos realizando, se é que estamos realizando algo, para que este grau da qual nós percebemos possa se expandir. Não importa o quanto podemos nos sentir só, nunca estaremos sozinhos de verdade, senão com pessoas presentes, com memórias pessoais, familiares, ancestrais e milenares dos seres do universo. Memórias essas, pessoal, tem um fundinho de conversa que infelizmente não dou conta nesse momento. Memórias essas que podem tanto nos levar a nos derrotar. O importante, ao meu entendimento, é que possamos acreditar que nossas ações nunca têm uma única fonte. Sempre é uma somatória de outras experiências, mesmo que não tenhamos consciência disso. Não importando em que época pertencem, mas que são para o nosso psiquismo real. Lembre-se, para o psiquismo não existe tempo. Ele é atemporal. Essa memória que pode vir de milhões do ano passado, de hoje, da família, para o psiquismo não existe isso, existe conexão. O que eu faço hoje se conecta com uma memória perdida no tempo. Mas para o psiquismo, ela é real, porque não existe tempo para ele. Esse tempo é nosso. Mais uma vez, a sua importância de estarmos conectados com o presente, para podermos minimamente nos proteger de memórias, entre aspas, alienígenas. Ou seja, memórias que não nos pertencem, mas vindas da nossa história humana, e que não corresponde com o grau de consciência que temos hoje construído. Por isso é importante estarmos sempre alertas e não adormecer. Porque se adormecemos, vai saber que conexões, em que época que o nosso psiquismo vai fazer essas conexões, porque no vazio ele não fica. Ok? Gente, a história é super empolgante. As duas são muito boas, né? Fontes de reflexão muitas. Espero que tenham gostado. Espero que de alguma forma possa ter ajudado, alertado, mantido vocês alerta sobre quem vocês são, como vocês estão, aonde vocês estão.
nos vemos no próximo olhar. Obrigada, deixem um like, compartilhem, se inscrevam. Eu agradeço.